Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje nós vamos bater um papo, quero trazer algumas ideias, novidades para vocês e entendimentos. A proposta é sempre tentar elevar o nível de consciência de vocês. Como vocês viram, estou gravando um audiobook do livro O Tal da Física, né? Para quem não tem dificuldades de leitura e para quem também tem problemas visuais, né? Então a gente tenta de alguma forma fazer com que o conhecimento chegue a mais pessoas, e a ideia é elevação espiritual, elevação moral, ética, e também fazer pessoas com um poder pessoal maior, né? É o objetivo da escola de poder, evoluir pessoas de forma experimental, de forma prática, para que essas pessoas possam evoluir realmente, apreciar um pouco mais de felicidade enquanto encarnadas aqui, enquanto nesse plano, tirando as amarras da escravidão social que existe hoje. Aliás, esse é um dos meus objetivos pessoais, para mim e para quem me acompanha, né? Através do livro que eu estou fazendo aqui, o audiobook, O Tal da Física, a gente tem chegado a grandes conclusões e que realmente são relevantes e mostram cada vez mais que o que a gente tem passado para vocês aí é que aquele velho conceito da pessoa, do alquimista antigo, diferenciando-se do cientista moderno, é cada vez mais evidente. Pois o cientista ele não tem a mesma ética moral que os nossos alquimistas tinham antigamente. Eu tenho um estudo aqui do Despertar dos Mágicos e que fala muito sobre a ciência de hoje, o que ela está provocando, o que está acontecendo com a nossa humanidade e o que irá acontecer. Este estudo Despertar dos Mágicos está disponível aqui. A gente faz uma leitura e um estudo do livro, onde fala como o tal da física faz essa união entre aqueles que se preocupavam em evoluir a humanidade como um todo, mesmo em tecnologia, mas isso também tinha a proposta de trazer para o ser humano essa evolução. Um mundo superior, evoluído, são feitos de pessoas evoluídas e superiores, né? O grande problema é quando a gente evolui materialmente e nós temos uma falência moral, o que traz um grande perigo para o planeta, porque se nós temos pessoas altamente desenvolvidas tecnologicamente, essa proposta corre o risco de ter pessoas egoístas que vendem a sua tecnologia a empresas e pessoas gananciosas que estão totalmente fora da preocupação encarnatória, do futuro do planeta, por exemplo. Querem saciar o seu período de tempo aqui, acreditando que não vai haver nada após a morte, que não vai haver nada para as próximas gerações, né? Então, não acreditando em vida após a morte, fazem com que as suas gerações tenham uma segurança material e um certo conforto, mas esquecem que nós também somos seres multidimensionais e que a gente vai de uma dimensão para outra de tempo em tempo. O que faz com que a gente tenha que descobrir na prática, com muita luta, esse caminho dessa excelência que eu tanto falo para vocês. Porque ao longo da minha vida eu procurei grandes mestres, grandes conhecedores, e houve uma dificuldade muito grande em encontrar essas pessoas. Alguns tinham seu lado bipolar, seu lado psicológico, terrivelmente abalado, né, cheio de problemas. E ainda assim tentavam passar uma mensagem, mas, como diria o escritor Alcione Jacomiti, um dos mestres que eu sigo, né, e sou membro do canal, que a gente tem que olhar o que anuncia. Às vezes a imagem, as palavras são muito bonitas,
a mensagem é florida, é toda harmoniosa, né? Tem um português correto, fala de forma com uma grande eloquência. Porém, a vida da pessoa, a vida pessoal daquela pessoa é um desastre. Ela em si, né, temos vários exemplos de vários mestres envolvidos em escândalos sexuais, né, em fraudes financeiras, em, vamos dizer assim, falta de declaração correta dos seus impostos, da sua instituição, né? Ou seja, se excluindo da lei dos homens, da colaboração dos homens. E aí nós criamos uma sociedade totalmente voltada ao consumismo, totalmente voltada à competição, à grande pirâmide de poder, que eu também tenho um vídeo aqui no canal, que é a grande pirâmide que tem na sociedade moderna, né? Que poucos homens dominam muitos homens. Mas nesse contexto do que eu tenho falado para vocês, a gente tem chegado a grandes conclusões de que nós somos escravos modernos, que nós somos influenciados de maneira a interpretar a vida dentro de um molde pré-estabelecido. A dinâmica da vida ela é provocada e promovida dentro de um molde específico, dentro de um limite, que é estabelecido por quem te colocou dentro deste molde. Daí você vencer esse processo, ele não é fácil. Por isso eu separei alguns itens aqui que eu fiz num podcast sobre isso, mas que queria colocar um pouco mais para vocês aqui, todo esse conhecimento, toda essa ligação que existe de uma coisa com a outra, né? E eu fiz um esboço sobre o conhecimento de Karl Jasper, né? E ele começa falando, como eu falei no podcast, que nós temos dificuldade de dialogar com as outras pessoas, né? De ouvir as outras pessoas, de fazer essa interpretação de outras pessoas. Então, quando eu coloco que essa dificuldade ela não é somente externa, ela é também interna, temos uma dificuldade de fazer uma autoleitura, de fazer uma autoinvestigação, um autoquestionamento, porque somos programados para isso. Algo nos programou para sermos essas pessoas idiotadas mesmo, tapadas como se a gente tivesse limites visuais, auditivos, a ponto do cérebro não computar algo que seja relevante para a vida dessas pessoas. Porém, é muito importante a gente começar a entender o que Karl Jasper fala quando ele diz que nós temos dificuldade. A primeira grande etapa é perceber isso. É perceber as nossas dificuldades que temos como pessoa, como ser. E aí a gente começar a se ouvir um pouco mais e a refletir o que nossas frases internas estão falando. Não acreditar, não se deixar seduzir, mas questionar. Por que penso assim? Por que quero isso? Por que sinto esta vontade? Por que sinto essa inconformidade? Por que a minha felicidade ainda não é plena? Estou com meu plano de vida em ordem, em dia? Como é que está funcionando isso, né? Na nossa vida? Você que me acompanha, eu sempre dou mais atenção para quem presta atenção e acompanha as aulas, assim, os vídeos, porque muita gente vem aqui e nem chega até a esses 9 minutos de aula que nós estamos tendo agora neste momento. E eu sempre falo que a partir daqui eu começo a expor um assunto mais profundo, porque é para quem interessa realmente. E quem vem e se ilude com a imagem é como o cientista hoje, que se ilude com suas descobertas científicas e as vende para grandes empresas. Do tipo, olha, eu sei o impacto, que eles não são idiotas.
Eles não são pessoas bobas. Eles sabem do impacto que isso irá causar na vida dessas pessoas. Mas, no fundo, eles não estão nem aí. Também estão preocupados em vender o seu trabalho, em fazer-se ser conhecido pela revista científica mundial, né? Ser notado, famosos. Né? Chega um ponto que só dinheiro não é suficiente. Chega um ponto que precisa de status, sucesso. Né? Depois dentro do mundo deles, né? E assim caminha com outras descobertas atrás de descobertas. Porém, a humanidade ainda não achou um problema para o câncer chamado miséria e pobreza. Né? Então, eu que falo com vocês, se dissesse que não estou preocupado com a vida financeira de vocês, estaria mentindo. Sempre falo para vocês que o processo é a tríade. Como sempre falo, se a pessoa não tiver um equilíbrio financeiro, um sucesso financeiro, não sendo rico, não estou dizendo isso, mas tem que ter calefação, segurança, moradia, higiene, para depois você poder ter acesso a conhecimento. Como que alguém vai estudar com fome ou com as coisas tudo desorganizadas? Você melhora o que tem. Não quer dizer que você não vai estudar, vai ler, vai assistir um vídeo aqui do canal. Não quer dizer isso. O grande convencimento está em justamente você se ligar e perceber que você não vai ser feliz só com os moldes que são programados, que estão aí à disposição na sociedade. Então, no Brasil, principalmente, existe muito o molde americano, né? De contexto de ideias americanas. Né? Então, a questão é ter a casa enorme, aquela questão de viver como os americanos vivem. E nós esquecemos que nós somos latino-americanos e que nós temos uma visão e podemos ter uma consciência própria. Tem um mestre que ele se chama Dionísio. Ele já é falecido. Se vocês procurar na internet, vocês vão encontrar a história do Castelo de Dionísio. Né? Ele é creio, argentino, né? Um mestre argentino, mas que colocou em prática a sua forma de viver e seu jeito de viver. Fez uma alquimia na sua própria existência. Por que eu falo isso? Porque nada do que nós falarmos aqui, sem contexto prático, sem mudanças importantes na vida de vocês, valerá a pena. Se você continuar me ouvindo e você não melhorar a sua vida, não ter resultados, não vai ter valido a pena. Não é isso que eu quero. O que eu quero é justamente que você tenha uma absorção e que isso se torne um poder pessoal, imutável e constante no dia a dia. Como se faz isso? Com uma mudança profunda de hábitos, na maneira de ver, sentir a vida. Portanto, quando eu falo de Karl Jasper, ele também coloca aqui para vocês outro ponto. Nos falta mobilidade crítica e autocrítica. Nos inclinamos ao doutrianismo, o que piora a situação, que muitas pessoas realmente não querem pensar. Elas só querem slogan e obediência. É muito profundo, porque Karl Jasper também vai falar um pouco sobre os moldes humanos que temos dentro de nós, que bate com o nosso estudo de arquétipos aqui. Que Karl Jasper vai falar que nós somos programados para obedecer, porque é mais fácil. Veja, eu tenho uma frase comigo e esta frase é minha como pensador, tá? Quem procura culpados nunca vence a si mesmo. Esta frase é minha, tá? Dentro dos meus pensamentos eu cheguei.
é minha e de todos, porque na verdade é o que eu entendo de tudo que eu tenho lido sobre todos esses mestres, professores e vendo a vida. Arquétipos fracos são aqueles que procuram culpados, responsáveis, acham um motivo, procrastinam, não fazem, não criam, não querem se responsabilizar. Arquétipos fortes são aqueles que se responsabilizam por suas vidas e encontram o defeito das coisas em si mesmo e passam e tentam corrigir. Procuram a correção, a autocorreção, para que possam ver a vida com uma outra amplitude. Pois se não conseguir ver a possibilidade que estava na frente dos meus olhos, ainda não foi o problema da possibilidade, mas foi minha visão que ainda não consegue alcançar. Ver essas coisas que a gente precisa ver que são importantes. Outra coisa que ele cita é que a gente está acostumado a essa obediência social. Por quê? Sendo empregado é sempre melhor do que ser empregador, empreendedor. Você se preocupa somente com executar um trabalho. Para alguns ainda malemar, mal feito. Né? Para outros não. Trabalho bem feito e às vezes mal pago. Mas ainda assim não tem coragem de caminhar para um empreendedorismo, para uma visão aberta de criatividade. Não tem. Não é fácil. E aliás, eu falo para todos, não é para soltar as coisas e largar assim, ir para o nada para depois lutar. A transmutação, que eu tanto prego aqui, de poder pessoal, ela é esse estado de consciência. Eu vou mudando meu estado de consciência, vou adquirindo a consciência necessária e vou mudando. Gradualmente. Grave esta palavra. Gradualmente. Eu transformo e produzo essa metamorfose em minha vida. Não tenha pressa. Eu não tenho. E ao mesmo tempo estou fazendo essa mutação. Transmutando essa grande alquimia. Deixando como tempo da natureza a grande árvore que cresce e que dá frutos uma vez por ano. Eu tenho a minha vida espiritual, mística, baseada no arquétipo da árvore, que vai se enraizando, criando força e que pode dar frutos. Mas sabemos que uma árvore precisa de um polinizador. Se esta flor tão bonita e cheirosa não tiver alguém que venha polinizar, não há essa criatividade, essa sexualização da criatividade de cada coisa trocar uma com a outra, transmutar e formar o fruto e dar frutos. Então ninguém vive só. Então quando eu exalo para vocês através do vídeo, é o mínimo. Mas depende de você que vem até esta flor, cheirar, pegar este néctar do conhecimento, daquilo que te serve. Mas quando você vai em outro lugar polinizar, você passa o conhecimento. Quando você... Hoje, você não precisa mais sair para pregar de porta em porta. Você pode hoje, através de um compartilhar o conhecimento e pregar, de certa forma, para que a pessoa abra os olhos. Veja, mas para isso, é como a gente fala, a ideia é deixar de ser esse escravo moderno quando a gente identifica os mecanismos de escravidão moderna, que a gente mesmo se submete. É pior do que aquele que era obrigado e com luta. Porque de repente, se aquele escravo fosse estratégico, ele fugia. Se ele tivesse um conhecimento maior, ninguém mais o pegava. Assim são os antigos quilombos, né? Então que os escravos chegavam até esses quilombos. E assim, cheio de táticas, conseguiam sua liberdade. Mas a escravidão era visível
seu algoz era visível. Agora, para nós, hoje, na sociedade moderna, é invisível. E é assim, através do mecanismo da dependência financeira, do medo da subsistência, que essas grandes mentes aprisionam uma sociedade inteira, que tem medo de sucumbir à fome, à miséria, tem medo hoje do cancelamento social nas redes sociais, e assim vai criando um mecanismo para você ficar onde você está. Então, nada do que eu venha me alimentar ou comer tem a ver sempre com comprar, sempre com o consumo. Vou deixar de consumir numa sociedade? Não, você não vai ser inteiramente livre disso nunca. Bem-vindo ao mundo da matéria, né? Mas, quando você compra de um comerciante próximo à sua casa, que faz um queijo, que planta uma horta, que troca alguma coisa com alguém, você doa um alimento que você plantou para outro, seja um pé de quiabo, de abóbora, né? Você vai, uma banana, você divide algo com aquela pessoa, você enriquece a vida daquela pessoa, né? Quando você faz um prato de vez em quando, faz um pouco para mais, você fez uma galinhada, uma feijoada, faz um pouco para mais, ou doa para um vizinho um tupperware com comida, divida um pouco dessa energia. Você enriquece a vida de outra pessoa, você enobrece a amizade entre pessoas. O que está se tornando frio e indiferente, hoje uma criança compra um nugget, ela não sabe que é um frango abatido aquilo, mas está numa caixinha, tem ali um desenhinho, um bichinho que faz a propaganda, né? E ela quer nugget, bem saboroso, mas aquilo dissimula a realidade. E assim é. Hoje o nosso mecanismo de consumo, ele é dissimulado. E através dos programas que tem hoje, propagandas, há todo um contexto ali dissimulado que quer induzir a pessoa a se tornar este empregado. Então, há uma tendência a dissolver nossos heróis, a acabar com a imagem que nós temos de um herói, de um rei. Por quê? Se eu dissolver a ideia de um grande rei, um grande governante, eu não exijo de um político que ele tenha uma postura ideal para com o seu povo. Então, isso é tema para um outro assunto, de como a gente vai identificando como estão dissolvendo ideias em nossas cabeças. Porém, nós cada vez estamos nos tornando mais, vamos dizer assim, voltados ao não pensar, ao pegar, de certa forma, mastigado certos assuntos. E aí, é o que a gente diz, né? Você vai ser manipulado porque você vai gostar dos slogans. Quando a gente tira uma selfie, a gente está fazendo exatamente um mecanismo criado por um sistema, por uma rede social, que favoreceu alguma coisa de projeção pessoal, que ali você tem aquele contexto dos likes ou dos dislikes, ou de aceitação ou não aceitação, mas quando mais aceitação, mais dopamina, dopaminérgico. Mas este mecanismo não é gratuito. Este mecanismo, ele simplesmente é um ambiente de coleta. E esse ambiente de coleta diz muito sobre o seu jeito de pensar e de consumir. Mas isso está dando 24 minutos aí, deixa para um outro vídeo. Vou encerrar por aqui. Em outra aula a gente continua o nosso bate-papo. Serenidade profunda em seu coração. Eu me torno